pessoal, eu sou o Pablo da Arte Ligatória Encadernação e da Vimara Editor, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa um pouco diferente. Queria falar com vocês sobre esse romance do Arturo Pérez Reverte, El Clube do Mas. Esse livro tem tradução para a língua portuguesa, eu já falo sobre isso com vocês. O Arturo Pérez Reverte, ele é um autor espanhol, ainda vivo, começou a publicar ali na metade dos anos 80, e esse é o terceiro romance publicado em 1993, El Clube do Mas, ou Clube do Mas, né? É uma referência ao autor Alexandre Dumas, né? o célebre autor de Os Três Mosqueteiros. E esse livro é um romance que me encantou do início ao fim, por isso estou fazendo esse vídeo para poder divulgar para vocês, caso vocês ainda não conheçam. Sei que aqui tem muita gente que aprecia literatura, e a minha história com esse romance, né, ela já vem de alguns anos, porque em 1999 o diretor Roman Polanski fez um livro dirigiu um filme intitulado The Ninth Gate, né, que em português ficou como O Último Portal, né? Então é o filme O Nono Portal, e cujo principal personagem é o Corso. Agora eu esqueci o nome dele, o primeiro nome. No livro o nome é diferente, né? No livro ele se chama Lucas Corso, no filme agora eu não me lembro qual é o primeiro nome dele, mas sobrenome Corso, né, que é protagonizado pelo Johnny Depp, que está espetacular nesse filme. Então eu conhecia esse filme já há, sei lá, uma década e meia, talvez mais. Um filme que me encanta, já assisti diversas vezes, e que conta a história, né, do Corso, protagonizado pelo Johnny Depp, que é um livreiro. Ele na verdade, ele é um caçador de livros raros. Então ele tem uma clientela de bibliófilos, de gente que coleciona livros raríssimos, livros caríssimos. Então ele faz um intermédio ali entre livreiros que tem, né, na Europa, os Estados Unidos, sobretudo na Europa, né, se passa na Espanha. Aí é aquela coisa, o filme vai transpondo, né, muda alguns lugares, muda alguns personagens. Então a princípio eu vou falar do filme, né, e depois falo propriamente do romance, para não criar muita confusão, né? Então ele tem alguns clientes, né? Então ele compra bibliotecas usadas, ou compra alguns livros mais raros dessas bibliotecas, né, de bibliófilos falidos, de bibliófilos falecidos, coisas do tipo. Então ele faz um intermédio ali entre livreiros e bibliófilos que estão buscando determinadas obras, né? Ou ele adquire essas obras e as revende para esses bibliófilos. Então ele faz parte ali de uma rede de contatos, né, que inclui os bibliófilos, os colecionadores de livros, de edições raras, e outros livreiros, né? Então no filme ele vive em Nova York, e ele tem lá, né, suas relações. O filme começa com ele comprando a biblioteca de um grande colecionador de livros raros, que, sei lá, sofreu um derrame, né, tá ali, não pode nem mais falar, não pode andar, e tá lá o filho ou a filha, tem um casal lá, um dos dois é filho desse bibliófilo, e eles estão lá querendo vender a biblioteca do velho para ele. E claro, ele passa a perna na galera, ele pega e sobrevaloriza, né, infla o que vale no mercado de usados determinados livros, não dá muito valor tem uns livros raríssimos que ele quer, que são caríssimos, muito cobiçados no universo da bibliofilia, e ele faz uma estimativa muito abaixo, paga uma bagatela. No caso, se trata ali de uma edição raríssima do Dom Quixote de la Mancha, uma edição de 1780, publicado por um célebre impressor e editor espanhol, que é o Joaquim Ibarra. Então o filme começa com essa cena. Para quem adora esse universo dos livros, das edições raras, das edições belas, né, e de literatura em geral, é um tremendo filme.
Até que, logo após essa cena inicial, ele é contactado por um cliente seu, que é um sujeito chamado, no filme, é chamado o Boris Balkan, que é um sujeito que coleciona livros sobre ocultismo, né? Livros cujo principal personagem é o demônio, né? E esse cara é um palestrante, é um especialista em, digamos, em demonologia, né? E ele contrata o curso para ir à Europa, porque ele tem um livro, né, chamado 9 Portas do Inferno, uma coisa assim, e só existem 3 exemplares desse livro no mundo, e ele está desconfiado de que o exemplar dele, de alguma maneira, seja falsificado. Então ele contrata o curso para ir à Europa, Portugal, Espanha, né, e França, para poder comparar com os outros exemplares que estão em poder de outros 2 bibliófilos, um em Portugal, outro na França, e ele passa na Espanha porque precisa falar com os livreiros. Bom, isso aí é uma coisa mais complicada. Então e aí toda a aventura do filme se passa em torno desse livro aí, As 9 Portas do Inferno, do Reino do Inferno, uma coisa assim. Bom, esse filme é baseado no livro, né? No livro, agora indo para o livro, que, claro, tem uma linguagem diferente da do cinema. É um clichê a gente dizer, o filme é muito bom, mas eu li o livro é incomparavelmente superior. De certa forma, sim, mas o que passa também, que a gente precisa compreender, é que a linguagem, né, da literatura escrita é uma, né? Então as possibilidades, o quanto você pode colocar de informação, de detalhe, é completamente diferente do tempo narrativo do cinema. Então, claro que no filme o livro é altamente adaptado, né? Há muita fidelidade em termos gerais, mas também há adaptações na troca de papel, né? Onde no livro é um personagem que faz determinada coisa, né? No filme é outro. Então isso acontece. Então, agora, indo para o livro, ele tem uma riqueza muito grande, porque tem mais ou menos esse enredo, só que no livro, né, distintamente do que se passa no filme, aqui há uma relação entre dois livros. Esse livro, que são, né, os 9 portais do Reino do Inferno, e um manuscrito de um capítulo dos 3 Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, e por isso, no final, até o final do livro, a gente vai ver por que o livro se chama Clube Dumas, né? E ele, ao mesmo tempo, ele tem que ir à Europa para poder verificar se esse manuscrito é verdadeiro, se ele é autêntico, de fato, um manuscrito escrito pelo Alexandre Dumas, e ao mesmo tempo ele tem que buscar também autenticar esse livro dos 9 Portais do Reino do Inferno, cujo autor seria um italiano chamado Aristide Torquia. E, parênteses aqui, tanto no livro como no filme, o nome do autor do livro é o mesmo, né? O Aristide Torquia, que teria escrito esse livro esse livro seria uma maneira de evocar o demônio, né? Então, o problema central desse livro, do Aristide Torquia, são essas imagens, né? Essas imagens que estariam contidas nesse livro do Aristide Torquia, que teria escrito o livro no ano de 1666 e teria sido queimado né, na fogueira, e no ano seguinte, 1667, pelo Tribunal da Santa Inquisição, né? A famosa Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, né? Mais conhecido como a Inquisição. Então, ao longo do livro, ele vai conversando com especialistas em literatura de folhetim, né? Para conversar a respeito do romance do Alexandre Dumas, para tentar saber se esse manuscrito é autêntico, e conversa com outros bibliófilos, outras pessoas também, para entender qual é o problema com o livro lá do Aristide Torquia, se ele é verdadeiro, se ele é falso. Então ele vai à Espanha para conversar com os irmãos Ceniza, que são 2 irmãos encadernadores e restauradores de encadernação, e que eram donos
desse exemplar do livro do Aristide Torquia, né, que foi vendido lá para um editor colecionador de livros americano. E, então, ao longo dessas conversas, né, ele tem um amigo livreiro, Laponte, lá de Madrid. Eles conversam sobre edições de obras raras, utilizam uma série de termos, né, do universo bibliófilo, falam sobre impressões raras, primeiras edições do século XVI, XVII, XVIII. É uma maravilha para quem aprecia isso. E ao mesmo tempo o livro é cheio de referências ao próprio universo dos livros, ao universo dos romances de folhetim, né, que eram muito populares ao longo dos séculos XVIII e XIX, né, isso em todo mundo, inclusive no Brasil era assim, né, então todos os primeiros grandes romances populares eles eram publicados em capítulos, né, num jornal de grande circulação. O jornal nesse momento surge como uma grande força, né, assim, popular, as pessoas se informavam pela leitura de jornal e os jornais estavam sempre repletos de publicações literárias. Então, se um livro agradasse o público, no final da publicação dos capítulos, dos folhetins ali no jornal, o livro era publicado em livro. Foi assim com o Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, com outros livros do próprio Machado e com outros escritores. Então, assim na Europa, assim nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Então, e aí esse livro menciona uma série, né, no romance é mencionado uma série de livros de demonologia, livros, digamos, satanistas, a maioria deles fictícios, livros que não existem, cita catálogos de obras raras fictícias, mistura com catálogos que de fato existem, também com obras de conteúdo diverso que de fato existem. Então esse livro mistura ficção com história e ele todo se passa nisso, né? Se passa, né, em meio a muitas referências literárias, muitas referências, né, do universo dos livros raros, das edições raras, e é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Evidentemente que eu não vou contar o final do livro, tá? No Brasil, esse livro foi publicado em 1995 pela editora Martins Fontes. Só teve essa edição, é esgotado até hoje. Há exemplares à venda usados no Mercado Livre, sobretudo na estante virtual. E engraçado que quando eu vivia no Brasil, eu procurava esse romance para ler, em português mesmo, e eu nunca encontrava. Quando eu encontrava lá no mercado, na estante virtual, era caríssimo, era coisa, sei lá, eu estava pedindo R$800 por um exemplar. Hoje em dia está lá por 130, R$90, alguma coisa assim, né? E eu confesso a vocês que se eu tivesse meios, eu compraria os direitos de tradução dessa obra e a relançaria novamente em português, porque é uma obra maravilhosa, né? É maravilhosa para quem gosta de literatura de ficção, é maravilhosa para quem gosta de livros de uma maneira geral, para quem coleciona edições raras, né? É um livro muito bem escrito, né? A evolução do personagem do Lucas Corso também é uma coisa muito, muito bacana, né? Assim, me instigou muito. É um livro assim que não dá para parar de ler, né? Então, assim, eu adorei esse romance aqui, Clube do Mas. E, bom, se você quer ler em espanhol, é tranquilo ler em espanhol, né? Eu aprendi a ler em espanhol lendo, né? Lendo livro, lendo romance, lendo livro de história e tal, né? Muito antes de pensar em viver num país de língua espanhola, eu já lia espanhol, assim, falava muito mal, mas ler eu sempre li. Então, tá aqui a minha recomendação, tá? Desse romance espetacular. Agora eu quero ler o segundo romance do Arturo Pérez Reverte, que é El Maestro de Esgrima. Tem um filme também baseado nesse livro, não sei se tem em português, esse El Maestro de Esgrima, mas tem uma história assim de época muito interessante também. E, bom, fica aqui para vocês a minha recomendação, El Clube do Mas. Se alguém aqui no canal, alguém de vocês já leu, deixa nos comentários aqui o que você achou, né? Se você recomenda. E se tiverem, não sei, alguma recomendação de leitura de alguma obra de ficção
né, que envolva esse universo dos livros raros, das edições raras, por favor me indique, porque eu gosto muito dessa temática, e não são, né, até onde eu sei, não são muitos os livros que falam assim, que falam disso de maneira aprofundada. E outra coisa, antes de finalizar, é incrível o conhecimento que o autor tem desse universo bibliófilo. É uma coisa realmente incrível. Eu me pergunto se as pessoas que não conhecem esse universo minimamente, não sei, têm a mesma paixão despertada que eu tive, porque é uma coisa que eu adoro. Então, assim, aqui fala de muitas edições raras do século XV, XVI, XVII, de livros que de fato existem, né, como eu falei para vocês, misturados com obras que não existem, e a riqueza de detalhes, né, que ele coloca aqui na obra, para mim é uma coisa de fato impressionante. Então fica aqui a minha indicação dessa obra para vocês. Bom, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.